Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Meus amigos, hoje eu vou ter o imenso prazer de conversar aqui com o Thiago Ferrari, presidente da Fundação Mata Santa Genebra. Ele já esteve aqui como vereador, já esteve aqui como presidente da Mata Santa Genebra, já esteve aqui resfriado e ainda volta. Agora tá meio resfriado ainda, Thiago? Tudo bem? Um pouquinho, mas tem que ir tocando em frente, tocando, né? Tocando em frente. Aliás, tem uma música isso, exatamente, né? Exatamente. Ando devagar, porque eu já tive pressa. Exatamente, a gente tem que tocar mesmo, não tem jeito. Fala pra mim, como que é ficar fora... tudo bem, seu cargo é um cargo até político, mas como é que é ficar fora da efervescência política da cidade? Olha, Alberto, em primeiro lugar, eu tenho conversado muito com as questões políticas. Apesar de eu estar num cargo político, eu recebo muita gente, até para a gente discutir a conjuntura política, o que está acontecendo. E eu vejo que o Brasil, enquanto não virar a página de ter uma eleição o ano que vem e o novo presidente assumir, um presidente eleito, a gente vai ter essa situação ruim de todo mundo, né? Essa turbulência, essa inconstância, essa incerteza. Eu vejo que se o Temer continuar, vai ter essa incerteza. Se o Temer sair, vai ter mais incerteza ainda. Então a gente está numa situação que a gente precisa ter serenidade, pensar no Brasil, ver de que forma a gente pode transformar toda essa situação ruim que essa crise política está afetando diretamente com certeza, o emprego, não tem empresário que quer investir. Eu conheço muitos empresários que falam: Thiago, enquanto não tiver uma luzinha no fim do túnel, eu não vou aplicar, Thiago, não vou fazer nada. Segundo as pesquisas, em cada 10 adultos brasileiros, 4 estão com problemas no SPC, estão endividados, quer dizer, mas tudo isso aí, claro que o motivo principal de tudo isso aí não é a má fé, nada disso, é exatamente a falta de emprego. E isso vai refletindo. Eu estava conversando com o secretário de Saúde, ele falou: a saúde já atravessa um problema com a falta de recursos da prefeitura, que tem que administrar, fazer uma gestão disso, e além disso, o desemprego. As pessoas têm perdido os planos de saúde, então vai tudo para a rede pública. Isso, exatamente. Então aumentou quase 30%. O que é aumentar uma demanda de 30% com recurso escasso? Tem que fazer mágica e a gente tem que entender o que a gente pode fazer para dar uma segurança para as pessoas voltarem a ter esperança. Verdade, Thiago. Aliás, ontem eu entrevistei aqui o doutor Tadeu Fernandes, pediatra brilhante, né? E ele abordou esse aspecto quando ele estava falando dos problemas que advêm do tempo. As crianças vão muito para o SUS, né? Para os hospitais pronto atendimento, aquela coisa toda. E eu disse a ele, se todo mundo estava sendo bem tratado, ele falou exatamente isso. Está complicado, porque não tem mais plano de saúde, o pessoal não está pagando mais, é muito difícil, estão indo tudo para a rede pública, né? Fica realmente muito complicado. E olha... E Alberto, eu gostaria de fazer... Eu, quando estava vindo para cá, minha esposa perguntou: mas que entrevista é essa que você vai fazer? Aonde vai ser? E aí eu expliquei que eu ia fazer entrevista com você. Ela falou: pô, então é uma entrevista gostosa, é leve, é uma entrevista propositiva. Ela falou assim: tomara que tenha sucesso. E aí, por isso que eu gostei de reforçar. São ações como essa, Alberto, que a gente mostra o lado bom ou as coisas que podem dar certo. Porque ficar criticando nesse momento que tudo é um caos, fica muito difícil. Então até minha esposa falou: poxa, fico feliz quando você vai dar entrevista lá no Alberto. Porque é a oportunidade de mostrar o que você está fazendo de uma forma leve. Lógico que tem os questionamentos, mas as pessoas que estão assistindo saem com uma reflexão positiva. Hoje a gente vê o jornal, a gente fala: que vai ser do nosso país? É impressionante. Que vai ser do nosso país? Agora, Thiago, antes da gente entrar, é gostoso falar de política com você, né? Você é gostoso falar qualquer assunto. Obrigado. Mas é o seguinte, né? O interessante de tudo isso é que nós tivemos aí o Lula, a Dilma e o Temer. O pessoal ruim para escolher os assessores, hein? Tá quase todo mundo preso, rapaz. É complicado, viu? A gente vive
numa fase, até tem um amigo meu que a gente vive, ele brinca que vive no país da jabuticaba, que todo mundo quer dar um jeitinho, todo mundo dá um jeitinho. Outro dia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ela fez uma colocação que é muito importante a gente fazer essa reflexão. Ela falou assim, todo mundo cobra valores republicanos desde que não seja com ele. Isso. Então todo mundo cobra, mas ele não faz a parte dele. Então é o momento do brasileiro começar a refletir se ele está fazendo o que ele está cobrando. Então é importante que a gente pense nisso. É através dessas reflexões que a gente consegue mudar alguma coisa. Eu vejo que o Brasil tem jeito, o Brasil vai superar isso, mas a gente tem que ver até quando ele vai ficar sangrando. É verdade, cara. Interessante que é o seguinte, eu acabei de sair de um programa de esportes, que agora eu faço programa de esporte na Rádio Brasil, da meio-dia e meia a 1h, e quando você se referiu a fazer a parte dele, a Ponte trouxe um jogador do Japão chamado Jean Patrick. O discurso dele é que, não, porque a Ponte é um time grande, tem que ser campeão, que nós vamos fazer isso e tal, mas os que vêm e falam isso não fazem a parte deles, né? Interessante. E como todo mundo prega a Constituição e como eles burlam a Constituição. Agora o Gedel, né? Então, Gedel, depois vamos falar do Padilha, daí tem o Moreira Franco. Quem será o próximo, então, né? E fica... A luz no fim do túnel hoje é quem vai ser o próximo. Isso. Não é para onde a gente vai, o que a gente pode fazer, mas quem será o próximo. Você vê, na última... A Dilma, nos últimos meses, ela estava só se preocupando em se defender, tentar não deixar passar o impeachment, aquela coisa toda. Como o Temer agora ele não está governando o país, ele está se preocupando exatamente em se defender. Ele quer se defender, não deixar passar na Câmara a viabilidade do processo contra ele. Quer dizer, então, o país está à deriva. A própria... o recuo do recuo dele, que até o pessoal brincou, porque ele falou que não iria no encontro do G20. Sim. Aí o ministro da Fazenda cobrou, ele falou que é extremamente importante. Sim, que ele tem que ir. Mas ele vai com a cabeça do Brasil, não vai, e é um encontro que é muito importante para que o Brasil possa ser protagonista, possa impor as suas questões perante os maiores PIBs do mundo. Então, são situações que daí o Brasil vai perdendo a oportunidade. Vamos falar de coisa mais racional? Vamos falar de bicho? Bom, achei que se fosse falar do São Paulo, eu ia falar, não, vamos mudar de assunto. São Paulo, seu treinador, hein? Você viu com o amor que o Rogério Ceni tem pelo São Paulo? Foram só 5 milhões a rescisão. A rescisão. Mas eu sempre disse, o Rogério tem uma história. A história do Rogério no futebol mundial, acho que ninguém vai superar. Maior jogador de futebol de São Paulo, não tem história. O último título, artilheiro da história. O último título, aquela defesa dele do título mundial. Mas eu tenho uma concepção de gestor. Eu acho que o gestor, a maior capacidade dele é saber envolver a equipe, dar asa para todo mundo voar e voar junto, dar motivação. E o Rogério, eu vi uma característica dele que ele precisa mudar. Ele é muito prepotente, arrogante. Muito. E isso, para lidar com a equipe, a gente vê que não dá certo. A gente vê o Tite, o sucesso que ele teve na seleção, ele tem praticamente o mesmo grupo que o Dunga. Então, o que ele fez? É motivação. É uma outra... o Tite realmente é diferenciado, né? Não só o Tite, você vê, o Carille também está chegando com uma forma diferente também de fazer, seguiu a mesma linha do Tite. Realmente a coisa estava... complicado. Bom, a gente nem falou ainda da Mata Santa Genebra, nós já fomos a Brasília, já demos uma passadinha na seleção brasileira, já falamos do Morumbi, já falamos de São Paulo, do Rogério, enfim. Vamos falar agora da Mata Santa Genebra, tá bom? Lógico. Primeiro, quanto tempo você está lá? 7 meses. Como é que está sendo essa experiência? Eu fico até emocionado de falar porque é uma experiência nova na minha vida. Eu costumo dizer que a gente sempre tem aquele envolvimento das questões ambientais, sempre defendi as questões ambientais, mas quando você vivencia diretamente, vê os reflexos, vê como a gente pode preservar, recuperar, você acaba assim, se apaixonando, é envolvente, fica uma coisa... antes eu tinha uma coisa mais racional, precisamos cuidar do meio ambiente, por isso. Hoje a gente tem essa visão racional aguçada com uma visão mais emotiva,
emocional muito forte, porque não tem como você não se envolver com aquela mata, com aqueles bichos. É um aprendizado, para mim é um aprendizado muito grande, desde a parte de direito ambiental, a parte de gestão ambiental e principalmente as questões específicas ambientais que a gente vai aprendendo com os biólogos, como funciona, por exemplo, que o macaco prego, ele consegue guardar sua cara. Ah, é? Ele grava, ele tem essa capacidade de gravar a sua fisionomia. E eles têm, dentro do grupo deles, eles têm o luto. Eles têm esse trabalho de luto. Então, o que acontece? Eu fiquei sabendo disso porque, infelizmente, a gente não conseguiu identificar se teve um filhotinho do macaco prego que foi... mataram. E ele foi, o pessoal trouxe ele até a sede da fundação. Viram, acharam o bichinho morto? Mas os macaquinhos que... Ah, os macaquinhos. Trouxeram. E aí a gente, com esse negócio de febre amarela, falei, vamos ver o que é, né? Aí a gente pegou, né, para ter essa responsabilidade, até a gente pegar e verificar e levar lá no laboratório. E a gente viu que ele estava perfurado, não sabe se foi estilingue, um tiro de chumbinho. Mas enquanto isso, ficou todo o grupo numa árvore e a mãe do filhotinho chorando no chão onde ele estava. Brincando, rapaz. Isso é uma coisa... E não tem como você não se envolver, não se emocionar. Nossa. E aí os biólogos me explicaram que é o costume deles. Eles levam, ficam velando para ver se morreu mesmo. Então é emocionante. Teve um caso de um macaco que tentaram assassinar lá também com chumbinho. E a gente levou, conseguiu recuperar ele. E quando a gente fez a soltura, o grupo inteiro veio e o grupo todo mundo passava a mão, levantava ele, jogava ele para cima, tudo. Macaco prego. O macaco prego. Mas escuta, bom, agora me aguçou a curiosidade. E depois do velório, por exemplo, eles deixam ali o bichinho, como é que é? Nada, aí eles deixam o bichinho, porque eles querem eles têm essa de velar o morto mesmo, fica todo mundo em volta, depois daí deixa para descansar. Agora, você falou de pessoas que tentaram matar, ou de repente, um tiro, chumbinho. Como é que é o monitoramento na mata? Olha, a gente tem um monitoramento, o entorno dela todo monitorado, a gente tem câmeras que a gente vai monitorando, as câmeras são por controle remoto, a gente consegue dar zoom, consegue mudar. Esse é o macaco prego? Esse aí é o bugio. Salve o melhor juízo, é o bugio. Eu tô aprendendo ainda. Tá aprendendo ainda. Bom, você tá aprendendo... Agora isso aí essa é a jaguatirica. Essa eu acho a mais linda que tem na mata, é a jaguatirica. Essa onça parda. E a gente tá com 3 onças. 3 agora? Não, 3. mas eram uma, depois a gente achou 2 e agora estavam com 3 onças. Fica solto lá? Fica solto. A mata é toda envelopada, digamos assim? Não, ela é cercada para evitar algumas ações. Você está vendo ali dá para ver a cerca, mas é cerca de arame. Tá. Então essa onça parda ela vai atravessando, ela vai para onde tem plantio de cana, volta, tem um fragmento que tem água e ela vai lá, toma água, volta. Ela desculpa a ignorância, hein? Ela ataca o homem? Não. Não? Não. Ela respeita o homem, a não ser que ela se sinta ameaçada, principalmente se ela estiver passando perto de um lugar que está com os filhotes dela. Tá. Mas se não, a gente brinca que... Eu fiz diversas trilhas lá. E os biólogos brincam e falam, ó, a onça deve ter visto todas as vezes que a gente entrou aqui, a gente não viu ela nenhuma vez. Então ela fica muito na dela e o que o pessoal fala, deu de cara com ela... O que tem que fazer? Olha e vai se afastando com respeito. Ela também vai se afastar, cada um vai para o seu lado. Agora, se você for para frente, ela vai se sentir ameaçada e vai querer se defender. E ela... qual que é o tamanho dela? Comparável a um labrador, por exemplo? É mais ou menos um labrador. Um cachorro labrador. Ela é muito passiva. E no confronto ela mata o homem? Então não tem caso desse de confronto. Mas diferente da onça pintada, né? A onça pintada, ela arrasta, eu estava vendo uns vídeos, outro dia ela arrasta jacaré, ela briga com jacaré, ela é braba ela tem, pesa não sei quantos quilos. E é linda também, né? Eu acho lindo. A jaguatirica, aquela lá que é pequenininha, um gatinho... Gatinho feroz, gato, mas diz que ela é mais agressiva ainda.
Ela é agressiva. A onça parda é super passiva. Tá, a jaguatirica não. A jaguatirica já é mais agressiva, você tem que ficar esperto. Se ela invocar, não tem, ruim. Não tem onde correr, porque ela sobe na árvore também, não adianta fazer nada. Mas a onça parda não, ela respeita, você vai... Agora, uma coisa que eu aprendi também foi que o animal, ele tem alguns sinais que você pode dar para o animal. Falou assim, se você vê um bicho, se assusta, vira as costas e sai correndo, até o poodle identifica que você é uma presa para ele. Sim, você deve exalar quando a adrenalina vai... Né? Então olha, respeita, vai afastando, e cada um foi para o seu lado. Mas é o aprendizado que a gente vai tendo. Assim. Eu tinha muito receio de cobra, hoje a gente já convive bem. Você me faz lembrar dois amigos que andavam na floresta e eles viram uma onça pintada. E aí um dos amigos começou a calçar o tênis assim, eu falei, mas o que você vai fazer? Você vai correr? Você acha que você vai correr mais que a onça? Eu falei, mais que a onça não, é mais do que você, mais do que você for. Eu brinco também, toda vez que eu entro na trilha, eu falo, deixa eu ficar aqui que eu quero ver de quem que eu corro mais rápido. Fala uma coisa, situa a Mata Santa Genebra, para quem é de Campinas também, para quem não é, qual que é a área que ela tem e exatamente a localização? Ela fica entre a Dom Pedro e a estrada de Paulínia. Então ela fica ali atrás do Ceasa. Atrás do Ceasa. São 254 hectares, mais os fragmentos. Muitas cobras lá também, né? Tem bastante cobra. Tem a jararaca, que é venenosa pra caramba. A jiboia, que não é tão venenosa. Tem a caninana. E a coral, que é muito venenosa. Sim. Eu tive que interromper porque a Twitter colocou as cobras aí pra gente falar, então a gente tinha que falar em cima dessas imagens aí. Mas eu quero voltar ainda na área lá da Mata Santa Genebra. Você falou, são quantos mil metros quadrados? 254 hectares. 254 hectares. Eu costumo trabalhar mais com metro quadrado, agora não sei fazer essa conversão aí. Precisa fazer o cálculo aí, não vou. Mas é grande. Grande. Ela é um dos requisitos aí que sobraram da Mata Atlântica, né? Da Mata Atlântica. Preservada, área de preservação. É uma área de preservação, é uma unidade de conservação federal. Federal. Até tem essa peculiaridade, porque nós somos uma fundação municipal e a gente toma conta de uma área federal. Inclusive, isso é até importante que a gente tem o Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, que é o órgão federal que toma conta das unidades de conservação, todas essas florestas. E é importante que tenha esse intercâmbio, assim, acho que um fortalece o outro. Então, o que a gente tem feito é fortalecer o trabalho da fundação, dos técnicos. A gente tem um corpo técnico ali muito bom. A gente foi fazer um trabalho de planejamento estratégico. Eu quero que você fale dessa árvore aí depois, ou agora, e você fala depois do planejamento estratégico. Então, teve um trabalho... Então, eu fico com medo de falar, diagnosticar errado, falar o nome errado. Não tem ninguém vendo, só o Brasil. Então, só isso. Eu falo que é um jatobá, um jequitibá. Então, eu fico assim, por isso que eu estou perguntando. A gente tem muito cuidado, porque às vezes a gente acaba generalizando. As árvores são identificadas lá, não? Algumas. Tá. Algumas têm umas áreas que são identificadas, mas é impressionante. Você pega o biólogo, o técnico, você fala, mas aquela árvore ali no meio, o que é? Cara, aí fala, peraí que eu vou ver pela folha, é tal. Olha que coisa, hein? E bate, né? Bate direitinho. Mas você está falando do planejamento estratégico? Então, dentro do planejamento estratégico, a gente fez junto com o ICMBio, que é um órgão federal, e também com a Escola de Governo de Campinas. As pessoas que fizeram o planejamento estratégico ficaram encantadas e surpresas com o grau de envolvimento e com o grau de paixão que esses funcionários têm. Falou assim, uma funcionária da prefeitura falou, em 30 anos eu nunca vi em minha vida eu ir num lugar para fazer um trabalho de planejamento estratégico, todo mundo se gosta do que faz, e é isso que é a diferença, Alberto. Você vê o amor dessas pessoas, o envolvimento dessas pessoas, o quanto elas gostam da mata, gostam da fundação, e isso que faz a diferença. Muito legal, Tiago. Dá licença um pouquinho, Tiago.
Meus amigos, Tiago Ferrari, presidente da Fundação Mata Santa Genebra, está comigo hoje aqui no nosso Visão Geral. O Tiago, uma vez, numa viagem de navio, teve um determinado momento que os passageiros ali do navio se reuniram para fazer perguntas para o comandante, né? E eu perguntei ao comandante qual que era o maior medo dele do navio. A resposta dele foi tão óbvia, ele foi afundar. Eu falei, muito obrigado, né? Então eu pergunto, como presidente da Mata Santa Genebra, o incêndio é o que mais preocupa, não? É o que mais preocupa. Para você ter uma ideia, 14 anos atrás, teve um incêndio e queimou 25 hectares. Ficou um mês para apagar esse incêndio. Então é uma coisa que a gente toma muito cuidado, tem que ter uma atenção muito grande. Então é por isso que hoje a gente está institucionalizando a brigada de incêndio. A brigada de incêndio faz parte do plano de manejo, só que sempre foi deixada por um terceiro plano. Eu falei, mas, cara pálida, a principal missão nossa é preservar. E qual é o maior problema de preservação? São os incêndios, porque praticamente 100% dos incêndios, então por 99,9%, é provocado. Não é o sol que pegou no vidro e que fez... Sim, não é um raio de... provocado. Ou é balão, ou o cara põe um... Porque se dá o raio, igual quando falou do incêndio em Portugal. Portugal, falei Londres, Londres foi outro incêndio. Isso, falou do raio lá de Portugal. E eu aprendi, nesse tempo, que raio não provoca incêndio, porque ele dá quando vai chover, o tempo está úmido, vai estar, então pode no máximo pegar uma partezinha. Agora, para pegar esse incêndio que, igual a gente está numa fase muito aguda de incêndio. Sim, umidade relativa, de estiagem baixa, e tal. Então a gente tem tomado cuidado. E para você ter uma ideia, mesmo sendo deixada relegada em segundo, terceiro plano a brigada é reconhecida como uma das melhores do Brasil. Que bom. Pela capacidade, porque o incêndio florestal é muito estratégia. É muito você ter a noção do que está acontecendo. Então, a primeira coisa que se faz quando a gente vê um incêndio é ir até o local, ver para onde está o vento que vai levar. Ver se tem para onde vai chegar, o que a gente quer preservar, porque tem uma série de estratégias que a gente tem que adotar para evitar o incêndio. Porque quando ele começa a pegar, não tem como você controlar ele. Você tem que conduzi-lo para que você tenha o menor prejuízo possível. Então a gente tem dado atenção a isso, a brigada tem feito treinamento. E o que a gente tem feito também, a gente tem envolvido a população para que entenda os danos e o perigo do incêndio para a nossa mata. Sim. Então a gente já fez 2 mini cursos de ações operacionais, onde a pessoa fica um sábado lá, então ela tem a noção do que é a mata, vai explicar tudo o que é a mata, e daí tem a parte prática, que vai desde a poda, como faz uma poda na árvore, até escalar a árvore lá, que tem os equipamentos, e principalmente quais são as estratégias básicas e quais são os procedimentos básicos para se combater o incêndio. Ô Tiago, lá entre os animais é a lei da selva, né? O animal lá não é tratado, eles vão atrás de comer, é lei da selva, né? Exatamente, é uma unidade de conservação, proteção integral, então ali a onça está solta, mas... Ela já apareceu perto da sede ali e tal? Olha, que eu saiba... Não, mas as cobras costumam visitar as cobras sempre. Visitam. As cobras... Desculpa, a sua sede é ali na mata, né? Ali na mata mesmo. Tá. Ali no final da região lá do Real Parque, então a gente fica ali bem na mata. Mas a gente vê, outro dia o pessoal estava fazendo um curso lá e viram aqueles cachorros selvagens passando ali. Esse é um problema, não? Não. O cachorro, não o cão feral. Ah, tá. O cão feral, que é cachorro doméstico, que vai lá, esse é um problema. Esse é um problema. Por que é um problema? Primeiro que eles não têm aquela ética, igual a onça só mata para comer. Ela não mata 2 coelhos e vai comer um.
Ela pega, ela vai matar só para se alimentar. Tá. Esses cachorros, o pessoal fala numa linguagem popular, eles se divertem fazendo arrastão. Porque eles vão em grupos e aí vão, pega tatu, pega o veado, até a onça, se eles conseguirem cercar, eles pegam a onça. São cachorros normais, esses que a gente tem em casa, que se vira-lata da vida, assim? Não, são os vira-latas, que às vezes as pessoas... olha, o cachorro do mato aí que passou lá, o cachorro do mato, Tá. Esse que estava lá perto da sede. Mas esses são cachorros que eram domésticos, que acabaram sendo abandonados, ou então eles vão lá na mata, encontram com outros e o pessoal costuma dizer, vão fazer a balada deles. A balada deles é entrar e... E quando vocês veem esse tipo de cachorro lá, vocês tiram? A gente tem que tirar. Tem que tirar. E faz o quê? Tira pra fora de manhã? Como é que eles entram? Eles, porque vêm às vezes dos bairros, do entorno. Alguns estão morando lá, então a intenção, a gente está com um projeto, um programa, para que a gente possa retirar esses cães, que são os cães ferais, da mata. O nome que se dá é cães ferais? Cães ferais, porque eles viram selvagens. São invasores. São invasores, só que daí eles entram eles incorporam uma lei da selva deles, né? Porque a lei da selva é cada um no seu quadrado, eu tô matando para me alimentar. Eles não, eles querem dominar a selva, entendeu? Então é importante que a gente, é uma outra ameaça que a gente tem com a mata, tirando incêndio, só que aí essa ameaça para a fauna. Porque eles atacam, eles são... E claro que vocês não podem acabar matando, não pode matar esse cachorro. Não mata, mas a gente está estabelecendo um projeto para que alguma entidade protetora dos animais possa ficar, porque a gente tem que preservar a fauna da mata. Ele é um ser exótico, ele não é um ser ali da mata. Mas ali ele também vai ter que ter a vida, passa a ser, entre aspas, um cão selvagem, porque os nossos cães em casa, quando a gente trata os cães domésticos, você dá ração e aquela coisa toda, não tem nada disso, né? Os biólogos falam para mim que eles não têm medo da onça. Não tem medo da onça. Eles têm medo desses cães ferais. Porque se um tiver de frente para você, pode ter certeza que tem meia dúzia em volta de você. E daí eles atacam em conjunto. Nem os lobos. E atacam por atacar. Não é porque está atacando, porque está com fome. Tá. E pessoas, salvo aquelas que vão, que é possível visitar a mata, né? Isso. É tudo visita monitorada. Monitorada. Agora não pode atravessar a cerca e entrar para passear na mata. Isso não pode. Então aí a gente está vendo aí que são as visitas monitoradas, o pessoal orienta, tem uma menina ali levando perneira, então os biólogos estão falando que é a mata, os cuidados tem que ter. Então, e é tudo monitorado, são só em algumas trilhas. Agora, quem invade ali, ele é passível e vai ser crime federal. Infringe a lei. Infringe uma lei federal até. Tá. Isso daí porque é uma unidade de conservação federal. E em todo lugar que poderia, de repente, ter o acesso, tem lá explicação, dizendo que ele não pode entrar, que é proibido. Não pode entrar, isso a gente vai monitorando. Às vezes as pessoas entram por ignorância mesmo. Tem gente que já entrou lá para caçar. E teve que chamar a polícia. É isso que eu ia perguntar. Entra para caçar, chama a polícia, a gente pega pelo monitoramento, vai identificando, porque a gente tem os monitoramentos que ficam nessas torres de 8 metros de altura. E então a gente tá verificando, viu que teve uma invasão, às vezes o cara deixa a bicicleta do lado. Entendi. Não há nenhum ponto, não há nenhuma sombra, tudo é monitorado? Tudo monitorado. Tudo monitorado, então o que a gente quer justamente é alertar as pessoas, que ali a gente está querendo preservar um patrimônio, é uma riqueza, é um dos poucos fragmentos da Mata Atlântica, que é fundamental, tem uma fauna e uma flora muito rica, e o que a gente quer é justamente mostrar para a sociedade, mostrar para você que está assistindo aí agora, que se quiser visitar, entre em contato com a gente, quiser levar a família, os amigos, a gente marca um sábado, vai estar os biólogos, vai estar os técnicos lá orientando, mostrando os caminhos, porque a gente tem uma convicção. Quem entra lá, conhece ali, sai naturalmente com a vontade de querer defender,
de querer preservar. Imagino que seja maior isso. propaganda, a maior defesa da mata é ela mesma, ela fala por si própria. Então a gente quer que o pessoal conheça e nos ajude a conservar essa reserva. Vou perguntar para você se vocês têm uma estimativa de quantas espécies existem na mata, mas antes deixa eu falar aqui do meu aplicativo, que é o aplicativo Alberto César, onde eu tenho narrado futebol por ele. E agora também estou fazendo programa na Rádio Brasil, o programa de esportes, de meio de meia a 1, que também é retransmitido aqui no aplicativo Alberto César. Baixe aí no seu smartphone, também pelo site albertocesar.com.br. Baixou, é de graça, você acompanha programa de esportes, música, noticiário dos clubes de Campinas, São Paulo, comentários, enfim. É isso aí. É muito gostoso você acompanhar o futebol pelo aplicativo Alberto César. Baixe aí o aplicativo da Rádio AC, a web do futebol de Campinas. Quantas espécies tem lá? Então, Alberto, eu até tentei procurar aqui no meu aplicativo, aqui na minha cola aqui, mas a gente tem tudo catalogado ali. Para você ter uma ideia, aquela região, aquela unidade de conservação é uma das unidades mais estudadas do Brasil. O que é isso aí? Ali é um pássaro? É o bucural. É um passarinho. Você tá afiado, hein, cara? Tá Não, lá. eu li ali, eu colei ali. Bucural e filho. Eu colei ali. Eu tenho um problema que eu acho que é uma virtude, Alberto. Como eu delego muito e é importante isso, eu faço isso, eu acho que a gestão é a gente motivar as pessoas. Então, às vezes eu pergunto para guardar nome, mas toda hora eu estou perguntando lá para os biólogos, para os técnicos, como funciona. Então, hoje a gente tem tudo catalogado, quantos pássaros, quantos mamíferos, quantidade de flora. Então é importante, as borboletas. Aliás, eu queria falar disso, do borboletário. Nós temos até imagens para mostrar aí. E eu queria exatamente falar do borboletário, porque eu tenho uma sobrinha que, se você colocar uma onça na frente dela, não tem problema nenhum. Mas uma borboleta, ela sai de perto. Que coisa interessante, nunca vi isso. Medo de borboleta. Principalmente o pessoal de lagarta também tem bastante, né? Aquele trauma de lagarta. Mas o borboletário é uma coisa encantadora que tem ali, Alberto. A gente entra ali, agora está numa época que é o inverno, né? Mas você pega a primavera, verão, você entra naquele lugar, você fica encantado com a quantidade de espécies, vê as borboletas voando. E tem que falar para sua sobrinha, né? Minha sobrinha. Que borboleta é Mariana. vida. Mariana, borboleta é vida. É vida. É vida. Então, quando a gente vê uma borboleta... A vida que se recicla, né? Exatamente, vê porque a borboleta só está lá porque tem um ambiente, um ecossistema favorável, elas são muito sensíveis, então a gente costuma analisar a situação do ecossistema, do ambiente pelas borboletas. Então, assim como a gente precisa das abelhas para que façam polinização, é fundamental, as abelhas são fundamentais, as borboletas também são. Então elas são um indicador muito importante para o meio ambiente. Tiago, vai ter um simpósio agora, é isso? Isso, vai ter um evento que é nacional sobre o meio ambiente. Então vai vir o ministro do meio ambiente, vários secretários de Estado, é uma organização da Secretaria do Verde aqui de Campinas que conseguiu trazer para cá e pelas questões e as discussões com relação ao meio ambiente vai ser muito importante. Começa agora dia 10, segunda-feira, né? É aberto isso aí? É aberto. Então parece que tem 18 secretários de Estado confirmados, vários secretários municipais. É um evento muito importante nas questões ambientais. E a gente ficou muito feliz também quando o próprio secretário do Meio Ambiente aqui de Campinas, o Rogério, ele reconheceu a importância da fundação na preservação, na recuperação do meio ambiente, também fez um convite para que a gente pudesse estar participando, se envolver nessas questões, mostrar a nossa expertise em recuperação e recuperação ambiental. Então é um convite que eu faço aí para quem puder ter a oportunidade de ir, vai ser no Shopping Dom Pedro. Vai ser no Dom Pedro, no Shopping Dom Pedro. As informações aí tem no Shopping Dom Pedro, também na Secretaria do Verde. É gratuito.
secretaria no site da própria prefeitura. O prefeito Jonas Donizete também se envolveu bastante com essa questão. Então, eu vejo que foi um envolvimento muito importante sobre a importância de se discutir a importância das questões ambientais. Tá. A gente vê lá nos Estados Unidos o Trump ignorando algumas coisas que mãos, né? A gente vê a própria Silvia Brandalize, que é uma referência na área do câncer infantil. Ela fala que o principal fator para o desenvolvimento do câncer hoje é o meio ambiente. Sim. A criança nasce num meio ambiente ruim, sem o ar bom, condição até de sossego, ambientalmente distante, e isso tem refletido em casos de câncer. Então é importante que a gente saiba o que a gente quer para os nossos filhos. Olha, mesmo. Eu se estivesse nos Estados Unidos, né, e acompanhasse essas atrocidades que o Trump está fazendo, eu diria, o Trump, já você já vai embora, mas deixa um mundo melhor para os outros, né? Para os nossos filhos, não é nem para os nossos netos, tem reflexo direto para os nossos filhos já. Então é fundamental que as pessoas se envolvam. Eu falo por experiência própria, como eu falei quando você me perguntou. Eu sempre fui um defensor do meio ambiente, mas a minha defesa sempre foi muito racional, sabendo que é importante o meio ambiente, que a gente precisa preservar o meio ambiente, mas quando você acaba conhecendo as questões ambientais, se envolvendo nas questões ambientais, você se envolve, é natural, né? Você vê como é gostoso. Você está andando, chegando lá, aquele ar fresco da mata. É outra coisa. Você fazendo uma trilha, você vê uma jararaca ali, quieta na dela. Se você passar reto, ela vai ficar na dela. O bicho normalmente é assim, se você não perturbar... Fica na dela, cada um na sua, não está querendo... Vou falar uma coisa para você. Digamos que alguém, assim, tenha em casa um animal e... Não o cachorro, hein? Mas um animal, uma tartaruga, não sei, e de repente queira doar alguma coisa, porque animal também dá trabalho, não é fácil cuidar de animal, não. Eu sei, até tempos atrás minha casa é um zoológico, agora diminuiu um pouquinho. A mata aceita? Olha, a gente orienta. Muitas vezes a gente recebe muito animais silvestres. Então, às vezes a pessoa vem... Olha, achei uma jiboia aqui, até machuquei ela para tentar capturar, mas ela teve cuidado de levar. Então a gente tenta recuperar esse animal e a gente solta. Às vezes são espécies que não são da mata. Então o que a gente faz? Por exemplo, a gente recebeu uma cascavel outro dia. Cascavel não tem cascavel na mata. Só que a gente sabe que tem cascavel lá na região do Gargantilha. Então a gente pega, faz a soltura lá na Gargantilha. Entendi. Então, o que a gente pode é orientar o que se fazer. A gente tem que entender que os animais têm o pertencimento deles, né? Aliás, a gente que invadiu a área, então se tem um animal ali, igual o macaco prego, que às vezes alguns dão chumbinho, e o macaco prego pensa num bicho, a gente fala que é do capeta mesmo, viu? Que é o bichinho que gosta de atazanar a vida dos outros. Mas eles são muito ativos, muito... brincam, então muitas vezes o morador reclamava que o macaco prego ficava de olho lá e de repente pegava talher deles. Outro dia veio um arrastando um facão numa casa. Olha aí, que coisa. Facão. Então mas a gente tem que entender que eles fazem parte disso. Sim. Então não adianta, não é matando que a gente vai resolver, não é se revoltando, mas é a gente entendendo que a gente tem que conviver com eles. Bom, tô vendo que você tá feliz, que bom. Tô feliz de estar aqui, Alberto. Porque primeiro, quando a gente está num ambiente positivo, um ambiente que a gente sente que é propositivo, que quer mostrar que o Brasil tem jeito, que o Brasil tem solução, que o Brasil tem coisas boas, eu fico feliz, eu fico muito honrado. Saiba que quando a Cláudia ligou, eu falei, pô, quando quiser, porque eu fico virá muito outras honrado. vezes, viu, muito Tiago? obrigado, Você é um cara Alberto. sensacional, uma pessoa maravilhosa, e nós temos muito carinho por você aqui. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus e que Deus te abençoe bastante, porque você é um cara iluminado. Amém, querido. Gente, papo delicioso aqui com o Tiago Ferrari, presidente da Mata Santa Genebra, aqui de Campinas, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, Tiago? Foi show.